Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou contar aqui alguns causos que aconteceram comigo, causos reais e que aparentemente não tem nem pé nem cabeça. Então se você está esperando algum vídeo muito certinho, com as ideias muito organizadas, então esse vídeo não é para você. Mas eu te aconselho que você fique porque são histórias reais que na verdade você precisa ter muita cautela se você quiser continuar vendo esse vídeo. E antes da gente começar esse vídeo bem diferente, eu te peço para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o teu like e já ir compartilhando esse vídeo com todos os grupos que você conhece. Compartilha e diz assim, olha esse médico como ele é doido, pode escrever que eu não me incomodo não, tá bom? Então, bora lá. Bom, a primeira história que eu queria compartilhar com vocês aconteceu quando eu era recém-formado, né? Hoje eu tenho 22 anos de formado, então imagina, eu estou com 46, menos 22, dá 23, 24 anos. Eu me formei e a prova para residência médica era só no final do ano. Eu tinha me formado no meio do ano. Então eu tinha aí 4 a 6 meses para trabalhar, juntar um dinheirinho, para ver se eu juntava uma graninha para poder respirar um pouquinho, que eu estava liso, né? Estudante liso, claro, a não ser que seja estudante filho de papaizinho. E aí não tinha emprego para mim na época, não tinha nenhum parente importante, e eu consegui um emprego aqui no interiorzinho do Ceará, numa cidade chamada Uruoca. Nessa cidade devia ter na época 5 a 10 mil habitantes. Foi o doutor Cardoso, um médico já falecido, muito obrigado, Deus o tenha. Né, doutor Cardoso me deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar, não existia nem saúde da família. Fomos eu e André trabalhar nessa cidade. Nessa cidade a gente atendia no hospital, a gente já era casado, eu e André. E a gente atendia lá num postozinho de saúde e todo dia à noite a gente ia para casa, né? E a gente combinava o seguinte, que a gente atendia, mas o que chegasse de madrugada lá no serviço de hospital, de urgência lá no hospital, porque a gente ficava de sobreaviso em casa. Então se chegasse uma facada ou um parto normal, alguma coisa mais séria, iam chamar a gente em casa, como se fosse um certo sobreaviso. Então a gente ficava numa casa bem simples e se chegasse de madrugada, quem ia era eu, porque, não, André fica em casa e eu vou sozinho, né, e resolvo. Plantão era meu, de dia era ela, de noite era eu. Então, quando deu assim, meia-noite, eu deitado no quarto e escutando. Médico! Eu digo, rapaz, médico? Geralmente o pessoal bate na porta do quarto, na porta da minha janela, ou joga uma pedra na janela, ou bate palma. Mas a pessoa dizia, médico! Eu digo, rapaz, por que estão me chamando? Não sabem meu nome não, por que não chamam o doutor Dayan? Eu fiquei preocupado, o que será isso? Aí eu abri a porta da casa, olhava para um lado, não tinha ninguém. Eu fiquei meio assombrado com aquilo, né? Voltei para o quarto, André, não vi ninguém. Estão me chamando lá fora, não vi ninguém. Rapaz, dormi de novo. Quando eu comecei a adormecer, médico! Eu digo, rapaz, o que? E eu saí, eu sei que nessa brincadeira eu me levantei umas 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes, né? E eu já estava preocupado, se é uma assombração, é o demônio que está aparecendo aqui ao redor da minha casa. Rapaz, até que teve uma hora que pela última vez me chamou e eu já ouvi essa pessoa chamando e arrodeando a casa, né? Peguei uma faca, eu não sabia o que fazer. Peguei uma faca, saí com muito cuidado de casa para ver o que era, se tinha alguém ali me assombrando ou querendo fazer medo a mim. Quando eu chego lá fora, você não tem noção do que é que tinha lá fora. Um bode, exatamente, um bode que fazia assim. Mé! Só que, mé! Você já viu um bode berrando? Bode ou é carneiro, não sei. Mé! Só que eu estava tão impressionado com medo que me chamassem que eu escutava médico. Quando eu saía, não via ninguém. Era simplesmente um bode. A vontade que eu tive foi de pegar o bode e comer naquele momento, mas não era meu, então deixei para lá. Próxima história. Outra história que eu não esqueço. Estou aqui só contando, batendo papo, conversa furada com vocês. Outra história, eu devia ter mais ou menos uns 13 anos, né? 13 anos é aquela idade em que você é a pessoa mais feia do mundo, principalmente homem. Você está com o nariz grande, você está com a pele cheia de espinha, aquele cabelinho fininho que você tinha na infância, ele não existe mais, é um cabelo grosso, você está feio, você está magro, você está com a mão grande, o pé grande, você é um demônio quando você tem 13 anos. E a autoestima sua está lá embaixo, né? E eu fui para o interior da cidade de Aurora, aqui no Ceará. Fui com a família minha, alguns tios. E foi uma viagem maravilhosa. A gente foi para a casa do seu Zé Balau. É um tio nosso, um senhor que a gente queria muito bem, tio do meu primo Juliano, enfim, era um tio nosso, fazendeiro. E a gente foi para esse sítio, né, na locomotiva de um trem, né, com o tio Manuel Arles. Foi uma viagem inesquecível. E a gente passou uma semana
nessa fazenda. E todos os dias a gente saía para caçar rolinha. Nessa época se caçava rolinha, saía para pescar. Tinha o tio Zé Balau lá, matava boi, matava carneiro, era muita fartura e eu só engordando lá. Em uma semana foi assim, foi muito divertido, até um certo dia. Teve um dia que eu estava com vontade de fazer cocô, ou cagar, como você prefira, né? E eu estava, a gente ficava num alojamento, num quarto, do lado de fora da casa. E todo mundo junto, dormindo lá. Eram uns alojamentos onde ficava todo mundo, cada um numa rede. E de madrugada, eu deu aquela contração, vontade de obrar, cagar, fazer cocô, enfim. Então eu não tive dúvida. Peguei o meu papel higiênico, o banheiro era fora da casa. Peguei o meu rolo de papel higiênico, peguei o meu som, era um som nacional com 2 decks. Né? Eu me achava o cara mais ostentação do mundo porque eu tinha esse som nacional com 2 decks. Peguei assim o som, peguei o papel higiênico e fui saindo por baixo das redes. Naquela hora eu vi que a coisa já não ia dar certo, porque tinha um pinico. Não sei se você sabe o que é um pinico. Pinico é um depósito onde todo mundo mija dentro de noite no quarto para poder não ir no banheiro fora de casa. Aqui no sertão do Ceará se usa muito isso. E ali de noite, saindo do quarto para não acordar ninguém, já era de madrugada, eu tropecei num pinico cheio de mijo. Push! E o pinico escorreu mijo por todo o quarto. Eu pensei que ninguém estava vendo, né? Só via as gargalhadas, mas tudo tranquilo. Saí, né, devagarinho, mas eu vi que a coisa já não ia dar certo nesse dia por isso. Começou assim. E eu fui para o banheiro lá fora, né? Um banheiro era fora da casa. Eu entro no banheiro, quando eu tranco a porta do banheiro por dentro, baixo as calças que vou sentar, você não tem noção. Avança na minha bunda uma galinha choca. A galinha choca estava sentada na privada, dentro da privada. Ela fez um ninho dentro, não sei como é que foi aquilo ali não, ela estava dentro da privada. Quando eu levantei a tampa sem olhar, como é que o cara tem que ter 13 anos mesmo? Como é que você fecha uma porta, levanta a tampa da privada e senta sem olhar o que tem dentro? A galinha avançou na minha bunda, acho que bicou, arranhou, que eu saí correndo, né? Com as calças arriadas. Mas não para por aí não, né? Então eu digo, não, já que eu estou aqui, vou obrar atrás do galinheiro. Então você imagina um cidadão atrás de um galinheiro, 1 hora da madrugada, cagando, né? Aí eu botei o som nacional, peguei o papel higiênico, levantei a antena do toca-fita, coloquei o papel higiênico dentro, fiquei de cócoras e quando eu finalmente relaxei para dar aquela primeira obrada, quando eu dei a primeira obrada, eu só vi foi o flash e as gargalhadas. A turma lá do quarto, que me viu saindo, derrubando o pinico, foi atrás de mim bater uma foto minha, né? Então hoje o pessoal cheio de mimimi e o resultado é o seguinte, eu pedi, perguntei, fiquei com raiva e eles revelaram a foto e espalharam na cidade inteira. Eu com toca-fita atrás de um galinheiro cagando, né? Então eu sofri um cancelamento da época. Então eu caí, eu viralizei, digamos assim, na minha cidade. Ó o cagão, a bunda branca. A sorte que tinha um matinho que estava cobrindo assim, logo justamente não apareceu. Mas apareceu a minha cara, assustado assim, cagando, né? Então eu fico vendo hoje essas coisas acontecem na internet, né? E isso traumatiza as pessoas. Na minha época não traumatizou, mas foi bem constrangedor. E a terceira e última história, essa história foi uma história bem triste. Foi triste, não foi engraçada, foi uma história que me traumatizou, né? Eu estava brincando na casa de uma tia minha, tia Mariquinha, lá no sítio, né? Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. E a gente brincando, homem contra mulher, aquela coisa. Na cidade aí, homem não tem vontade de namorar com mulher, não. Homem tem raiva de mulher e mulher tem raiva de homem. Eles brigam muito. As meninas acham os meninos infantis, retardados, e a gente acha que as meninas são muito bestas. Nessa brincadeira, houve uma discussão comigo e as meninas, pá, pá. E aí eu vi uma das meninas dizer algum palavrão comigo, alguma coisa, e eu fiquei muito zangado, muito zangado. E eu esperei essa menina sair do quarto para eu dizer umas verdades para ela, né? Quando ela saiu do quarto, né, eu fui dizer as verdades para ela, o que é que ela faz comigo? Ela vem para cima de mim para bater em mim. Pá! Quando ela veio bater em mim, gente, eu era uma criança, eu empurrei ela assim, só para ela sair de perto de mim. Só um empurrãozinho pequeno. Criança, né? E aí, só para sair daqui, quando eu empurrei, você não sabe o que aconteceu. Aquela menina começou a se tremer, caiu no chão, se batendo, babando, né? E eu tinha apenas 10 anos. Naquela hora eu pensei, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu matei essa criança, né? E aquela criança, ela foi levada nos braços, ela ficou assim desfalecida e eu
minha cabeça a polícia ia me prender, eu ia ficar prisão perpétua, eu não sei lá o que é que ia acontecer, eu tinha só 10 anos, né? Mas depois eu descobri que era uma crise epilética, né? Naquele dia eu entendi o quão grave, o quão sério é uma epilepsia, o quão você não pode abalar a estrutura nervosa e mental e emocional de uma pessoa com epilepsia e o quanto qualquer estímulo externo pode desencadear uma crise epilética, né? Mas o fato é que naquele dia eu fiquei bem desesperado mesmo. Bom, essas foram 3 histórias, teriam muito mais histórias, mas o vídeo ficaria muito longo. E eu queria saber de você, você tem alguma história que marcou, que traumatizou, que ficou assim na tua cabeça para o resto da vida? Essas foram apenas 3. Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, aqui e acolá eu volto a fazer alguma coisa nesse sentido. Então escreve aqui embaixo alguma dessas histórias que você tem, nem que seja só um pouquinho para a gente saber e comentar, e para as pessoas comentarem as suas histórias também. E um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!